Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Espero que todos estejam de boa saúde. Muitas pessoas acreditam em Deus. Muitos acreditam num Deus. Talvez um Deus que tenha um nome diferente. Até os próprios cristãos, entre os cristãos, há divisões e diferenças de entendimento de quem é Deus. Há muitas maneiras que pessoas querem ter um relacionamento com Deus, seja da maneira que orem com certas repetições nas orações, usando, por exemplo, um rosário, ou tendo gravuras ou fotografias que os ajudem a ter esse relacionamento com Deus. Até entre aqueles que se chamam como membros da Igreja de Deus, há muitos que não concordam em várias crenças. No entanto, muitos desses, por exemplo, podem concordar em certas coisas básicas, como, por exemplo, sim, concordamos que devemos de observar o sábado, de pôr do sol a pôr do sol, sexta-feira à noite até à sábado à noite. Outros concordam ou não concordam de um certo grau ou de uma certa maneira de como observar os dias santos. Outros concordam que sim, têm que fazer o dízimo. Outros concordam que não devem de comer carnes impuras, mas somente carnes limpas. Mas tenho uma pergunta. Mesmo que uma pessoa esteja a observar o sábado, mesmo que uma pessoa esteja a observar os dias santos, mesmo que uma pessoa esteja a dizimar, mesmo que uma pessoa só coma carnes limpas, é essa pessoa um verdadeiro cristão? É essa pessoa um verdadeiro cristão? É essa pessoa um verdadeiro membro do corpo espiritual de Cristo? Queridos irmãos, sim, devemos de observar o sábado. Sim, devemos de guardar os dias santos de Deus. Sim, devemos de dizimar, tal como Jesus Cristo disse que precisavam dizimar. Sim, precisamos de comer carnes limpas e não carnes impuras. Mas isso não significa que uma pessoa está no corpo espiritual de Jesus Cristo. Queridos irmãos, ser uma pessoa que observa o sábado não é indicativo que uma pessoa está no corpo espiritual de Cristo. Não é indicativo que uma pessoa seja um membro da verdadeira Igreja de Deus. Queridos irmãos, nós temos que servir e adorar a Deus a um plano muito mais alto do que simplesmente essas práticas físicas. Vejam comigo, se faz favor, em João capítulo 4. Em João capítulo 4 está aqui a história de uma mulher de Samaria. Jesus Cristo estava a caminho da Galileia e parou na província de Samaria, como leem em João 4, versículo 4. E versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então estava ali a fonte de Jacó. Isto era ao pé do monte de Gerizim. E cansado de viagem, assentar-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Isto é, por volta das 3 horas da tarde. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
Isto porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana. Ela ficou surpreendida. Está aqui um homem a falar comigo. E, em segundo lugar, é um judeu. Isto não era tradicional. Primeiro, judeus falarem com samaritanos e, segundo, com uma mulher. E por isso ela ficou surpreendida. Ele disse, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E depois continua. Replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus, de que dom é que ele está a falar? Ela está claro, não entendeu isto. Mas está aqui uma lição escrita para nós, porque está a falar do dom do Espírito Santo de Deus. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te está a pedir água? Quem é que te está a dizer a ti, dá-me de beber? Tu então lhe pedirias a ele, isto é Jesus Cristo, ao Messias, e ele te daria água viva. Água viva. Que é o Espírito Santo. Simbolicamente, é como água viva. É como derramar o Espírito Santo, como água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde depois tens a água viva. Como vemos, ela não entendeu nada do que ele estava a falar. Mas vê-se aqui que Jesus Cristo introduziu o tema do dom do Espírito Santo de Deus. E depois continua no versículo 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado. Vê-se aqui que ela está a introduzir um ponto de argumentativo. Porque, como sabem, podem ler na história dos reis em que a nação de Israel, a nação do norte, foi expelida ou enviada por Deus para fora da terra, foram expulsos por Deus para fora dessa terra prometida, por causa da desobediência e por adorarem a deuses falsos, e também porque não observaram corretamente o sábado. E os israelitas foram expulsos. Então o rei da Assíria trouxe outro povo para essa área. Esse povo veio a ser conhecido como os samaritanos. E esse povo não era o povo original dessa região. E por isso esse povo não eram filhos, como diz aqui, de Jacó. Mas vê-se, ela começou a este ponto de argumentação, que é um ponto de disputa entre os judeus e os samaritanos. Ele diz, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado. És maior do que Jacó? Afirmou-lhe Jesus. Vejam que Jesus não entrou neste argumento, deixou este argumento de lado e disse assim, quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber desta água deste poço vai ter sede de novo. Porém, aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que Jesus Cristo nos dá. Quando ele foi para o céu, depois de ter ressuscitado, enviou a nós o Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. Essa é a água que ele nos dá. E quando nós bebemos, nunca mais teremos sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
esta água espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo nos dá, depois do batismo e da imposição das mãos. Esta água torna-se uma fonte em nós a jorrar. O Espírito vem para nós e nós temos que jorrar o Espírito para outros, em ações para outros. E por isso será em nós, diz assim, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água que eu não tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Uma vez mais, ela está claro, não entendeu o que Jesus estava a falar. Versículo 16, disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E continuando, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Então Jesus disse: bem disseste, não tens marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E então a mulher ficou surpreendida, ainda mais, e disse-me: vejo que és um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Uma vez volta aquele argumento. Eram os nossos pais, Jacó e os seus descendentes, os nossos pais, adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os nossos pais adoravam no monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Uma vez mais, a trazer este argumento dos nossos pais contra quem são os pais dos judeus, esse argumento de novo. Disse-lhes Jesus, versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Queridos irmãos, hoje em dia, esta hora, não estamos a adorar o Pai no monte de Gerizim, nem estamos a adorar o Pai em Jerusalém. É no dia em que estamos hoje em dia. Depois diz no versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Vocês estão a adorar o que não conhecem. O mundo todo está a adorar o que não conhecem. Julgam que estão a adorar Deus, julgam que estão a adorar o verdadeiro Deus, mas quem é que estão a adorar? Estão a adorar Satanás. Vocês adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus e particularmente Jesus Cristo estava aqui a falar que a salvação vem dos judeus espirituais. Sim, porque Paulo escreveu, como devem saber, que a salvação vem dos judeus e aquele que é judeu espiritual é aquele que tem o Espírito de Deus. Podem ler isso em Romanos 2, 28 e 29 e Gálatas 3, 29, que os verdadeiros judeus são aqueles que são circuncisos no coração. São os verdadeiros judeus, por quem vem a salvação. Depois continua, em versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Estes são os que o Pai procura, os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos irmãos, precisamos de adorar em espírito e em verdade. Não diz aqui que os verdadeiros adoradores são aqueles que observam o sábado, ou que observam os dias santos, ou que fazem o dízimo. Está claro que fazem essas coisas todas.
mas fazem mais. Adoram em espírito e em verdade. Como é que você e eu podemos adorar em espírito e em verdade? E daí? Por que isso é importante? Isso é importante porque diz assim, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É importante porque para que possamos vir a ser parte da família de Deus. Vejamos então aqui como Paulo disse um bocadinho mais acerca deste ponto. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 2 e 3. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Isto é, acautelai-vos de profetas falsos, que são cães, que são maus obreiros, que são a falsa circuncisão também. Queridos irmãos, há muitas pessoas aí que são falsos profetas. E ele diz assim, cuidado. Cuidado dos cães. Cuidado dos obreiros. Cuidado da falsa circuncisão. Cuidado destas coisas. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E como Jesus Cristo realçou, como lemos há pouco, em João 4, adoramos a Deus em Espírito e na verdade. Adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Como é que adoramos em espírito? Como é que vivemos uma vida em que não estamos a confiar na carne? Paulo explica isto de uma maneira um bocado mais específica do que é viver, como ele diz aqui, adorar a Deus no Espírito, viver no Espírito e não viver na carne. Então, ele escreveu isso, explicou isso, quando ele escreveu aos verdadeiros cristãos, àqueles que estavam convertidos em Roma. Escreveu isso na Epístola aos Romanos, aos verdadeiros cristãos que estavam em Roma. Então vamos ver Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. E começar a ler no versículo 5. Portanto, quando vivíamos segundo a carne, tínhamos confiança na carne, seguíamos a maneira da carne. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei. As paixões pecaminosas que foram realçadas, foram trazidas a uma maneira de vermos, foram realçadas. Foram postas em realce pela lei. Operavam em nossos membros. Isto é, as paixões pecaminosas operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte, para terem um fruto final, que é a morte. Com licença. Agora, porém, libertados da lei. Pessoas dizem, vê, não preciso de obedecer a lei. Queridos irmãos, não é o que ele está a dizer aqui. Estamos libertados
da pena da lei. Porque a lei só nos diz o que é o pecado. A lei só nos diz o que é o pecado. E por isso estamos libertados da penalidade, da multa, da lei. Estamos mortos, isto é, não praticamos, como ele disse, quando vivíamos segundo a carne, no versículo 5, quando vivíamos segundo a carne, isto é, quando vivíamos uma vida a praticar as coisas da carne. Estamos mortos quando fomos libertados pela lei. Estamos agora mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Parámos de praticar o que praticávamos. Fomos libertados da pena da lei, isto é, da pena da morte. Agora que estamos libertados da pena da morte, não vamos continuar a pecar para estarmos debaixo da morte de novo. Agora estamos mortos, isto é, paramos de praticar as paixões pecaminosas. E estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Estávamos sujeitos a estas paixões pecaminosas que operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Isso era a pena. A pena da lei era a morte. A pena de quebrarmos a lei era a morte. De modo que servimos em novidade de espírito. Servimos numa vida nova agora. Não é na vida antiga da carne, que seguíamos as paixões pecaminosas da carne, que foram realçadas pela lei. Agora paramos isso. Jesus Cristo nos perdoou dos pecados do passado. Agora estamos mortos para aquilo, mas agora servimos em novidade de espírito, numa maneira nova, de acordo com o espírito. E não na caducidade da letra. Sim, não é ver as coisas detalhadas em letra e depois diz, não faço isto, mas acaba por pecar. Por exemplo, dizem, não cometi adultério, mas olhei para uma mulher de uma maneira incorreta. Isso quer dizer que estava a preocupar com a letra da lei, mas que ainda tinha pecado. Versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? Isto é o ponto que as pessoas hoje em dia pensam, não, a lei, o problema é a lei, agora não precisamos da lei, porque a lei é pecado. Não, a lei não é pecado. De modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Como ele disse, foi realçado pela lei. Estas paixões pecaminosas, como lemos em versículo 5, foram realçadas pela lei. Eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. E a lei me mostrou, estou no caminho da morte. Mas como vemos, é a lei que nos ensina. Por exemplo, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E, queridos irmãos, sem pena da lei não há pecado. Quando não temos a lei a nos dizer que você está morto, então não há pecado. Por quê? Porque você está fora da pena da lei. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevivendo o preceito, isto é o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mandamento me se tornou para a morte. Sim, porque as leis de Deus são boas para vivermos nelas. Mas quando as desobedecemos, temos uma pena da lei, uma penalidade. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, o pecado, as ações pecaminosas, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Não há nada errado com a lei. A lei é santa.
O mandamento é santo e justo e bom. Mas é o pecado, quando eu quebrei a lei, que me trouxe a morte. Mas não é a lei, é eu quebrar a lei que me trouxe a morte. Acaso o bom, que é a lei de Deus, se me tomou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, foi o pecado. Não foi a lei, foi o pecado. As ações pecaminosas, como disse, as paixões pecaminosas, que foram postas em realce pela lei. É o pecado. Para revelar-se como pecado. Por meio de uma coisa boa que é a lei. Causou uma morte. O pecado é que me causou a morte. Não foi a lei, foi o pecado. A fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado é maligno, o pecado é mau. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu toda a vida sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é espiritual. Queridos irmãos, entendemos isso? Que a lei é espiritual? Entendemos isso? Que a lei é espiritual? Isso é um ponto muito importante, precisamos de entender. O que é que isso quer dizer? Que a lei é espiritual. Sim, o que quer dizer? A lei é espiritual. Precisamos de adorar a Deus no espírito e na verdade. A lei é espiritual. O que é isso? Queridos irmãos, precisamos de entender aqui que há duas coisas. A nossa tendência da carne e a lei que é espiritual. A tendência da carne que nos empurra, que nos puxa, que quer com que nós fazemos as coisas da carne que são contra a lei de Deus. E depois há o espírito. Viver de acordo com o Espírito. O Espírito de Deus que nos dá uma liderança, que nos guia, que nos aponta, nos encoraja, não puxa, não empurra, mas nos dá uma liderança, como um treinador, na direção da lei espiritual. Vemos aqui duas coisas. A carne e o espírito. A carne contra a lei espiritual. O espírito que nos guia, que nos lidera na direção da lei espiritual. Vejam, por exemplo, ele depois explica mais acerca disso nos versículos seguintes e depois diz assim aqui no versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, ao homem cá dentro. O que é cá dentro? No coração e na mente. Ao homem interior, o meu coração e minha mente. O homem interior. No tocante ao homem interior, isto é, às coisas espirituais, tenho prazer na lei de Deus. No tocante ao homem interior, tenho prazer à lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, no meu corpo físico, outra lei. Está aqui a lei de Deus. Está outra lei aqui, que é a lei da carne, que nos puxa, que nos empurra contra a lei de Deus, na direção oposta. Puxa na direção oposta.
Mas vejo nos meus membros outra lei, esta lei da carne, da natureza humana, guerreando contra a lei da minha mente, porque tenho aqui interno, porque está a falar com cristãos que foram convertidos, os romanos, que têm o Espírito de Deus. E esta lei está do Espírito de Deus, a lei de Deus, está na mente deles, através do Espírito de Deus. E por isso, vejo nos meus membros outra lei, que é a lei da carne, a lei da natureza humana, guerreando contra a lei da minha mente, através do Espírito Santo em mim, que nos guia, nos lidera na direção da lei de Deus. Vemos esta guerra. Esta guerra. E por isso, esta outra lei, que é a lei da carne, a lei da natureza humana, me faz prisioneiro da lei do pecado, da lei da natureza humana, da lei da carne, que está nos meus membros. Porque somos seres humanos. Esta natureza humana está nos nossos membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos irmãos, basicamente vemos aqui que há uma guerra. Há uma guerra dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, na nossa mente e no nosso coração, a lutar contra a natureza humana da nossa carne. Você tem uma guerra na sua mente? Você tem uma batalha mental que está a confrontar? Uma batalha em que há certos desejos carnais que querem fazer qualquer coisa e você está a lutar contra esses desejos carnais e dizer, não, não vou fazer isso, vou fazer isto. E quem é que está a ganhar? É a carne, com as paixões pecaminosas, com os pensamentos errados? Ou é a lei que está em nós, através do Espírito Santo de Deus, a trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes? Quem é que está a ganhar? Devia de ser a lei do Espírito. Porque vejam no versículo 5 de Romanos 7. Porque quando vivíamos segundo a carne, quer dizer que não vivemos nós. Agora estamos libertos dessa lei. Da pena da lei. Por causa desta ação pecaminosa. Estamos libertos dessa pena da lei. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Agora não estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos à lei de Deus. Porque é o que queremos fazer, é o que estamos a viver de uma maneira nova. Servimos em novidade de Espírito, através do Espírito. Queridos irmãos, vemos aqui dois pontos importantes. Vemos aqui que Paulo está a falar aqui no versículo 22, no tocante ao homem interior, ao homem cá dentro de nós. E Deus, através da verdade, Deus, através do seu Espírito Santo, nos dá a verdade, nos dá o ensinamento da verdade, o conhecimento da verdade. O que eu estou aqui a explicar é o conhecimento da verdade, que precisamos de obedecer à lei de Deus, que é santa, e o mandamento é santo, e justo, e bom. E é Deus que nos dá esse entendimento, essa verdade, que precisamos de adorar Deus nessa verdade, e recebemos isso através do Espírito Santo. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 é que o Espírito Santo de Deus nos lidera, nos guia, nos aponta, nos encoraja para pensamentos mais altos, pensamentos lá do cima, pensamentos no Espírito. Isto é,
o nosso coração e a nossa mente em coisas espirituais. Não em coisas físicas. Sim, precisamos de fazer coisas físicas corretamente. Mas as nossas motivações, as intenções do coração e dos nossos pensamentos têm que ser puros no caminho da lei santa, da lei espiritual, e não desta lei pecaminosa da carne, que nos puxa e que nos empurra. Nós temos que exercer a nossa própria força para seguir a liderança do Espírito no caminho da lei espiritual que é santa e boa. Vejam comigo, se faz favor, então, continuando aqui a ler, no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Com a mente, com o meu coração, com a minha mente, eu quero seguir as coisas espirituais. Sou escravo da lei de Deus. E a lei de Deus é boa, é santa, é justa. Mas segundo a carne, há este puxar, empurrar para o pecado. A lei do pecado que está na natureza humana. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é uma frase muito importante, que infelizmente a tradução bíblica da Almeida, revista e atualizada, não pôs aí. Por isso, olhem para uma versão da Almeida revista e corrigida, ou uma versão da Almeida corrigida e infiel, porque aí esta frase não foi omitida. A frase é que diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos irmãos, não há nenhuma condenação aos que já há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, não andam segundo esta lei da carne pecaminosa, mas segundo o Espírito Santo, de acordo com a lei espiritual, porque a lei é espiritual, porque a lei é santa, porque a lei é espiritual, como vemos no versículo 14 de Romanos 7. A lei é espiritual e seguimos o Espírito. A lei de Deus é espiritual. Queridos irmãos, a lei de Deus não pode ajudar a você ou fazer você obedecê-la. A lei não pode fazer com que você seja perdoado. É como, por exemplo, uma lei do tráfico. A lei do tráfico diz que você não pode andar acima de uma certa velocidade nesta estrada. E você anda mais rápido. Então o policial para e dá-lhe uma multa. A lei não paga a multa por si. Não há nada errado com a lei. A lei não paga a multa por si. A lei simplesmente mostra o que pode e o que não pode fazer. A lei também não ajuda a você a obedecer à lei. Você decide por sua própria decisão mental e do seu coração a andar dentro da velocidade correta ou não. Não é a lei que decide por você. A lei simplesmente aponta para o que é o certo e para o que é o errado. Não há nada errado com a lei. O que é errado é as nossas ações pecaminosas contra a lei. E por isso, a guerra está em ação. A guerra está em ação. E nós estamos a lutar com digamos assim, esta lei da carne. Estamos a lutar contra esta lei da carne.
Temos que estar. Porque diz assim, porque a lei do Espírito da vida, o lei do Espírito da vida, que isto é Jesus Cristo, é o Espírito da vida, Ele é quem nos dá a vida, que é a lei dele, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porque o salário do pecado é a morte. Porquanto, o que for impossível à lei de Deus, o que é que foi impossível à lei de Deus? A lei de Deus não é possível perdoar-te. A lei de Deus não é possível fazer com que você obedeça a ela. A lei de Deus não podia fazer com que você obedecesse à lei. Porquê? Porque estava enferma pela carne. A lei diz, não peques, não mates, não cometas adultério, não roubas. Mas a lei da carne, vou mentir um bocadinho aqui, vou olhar para aquela mulher da maneira que não podia olhar, ou coisa assim. Estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, na carne pecaminosa. Ele venceu, ele não pecou, ele morreu por nós, ele deu o seu sangue por nós. E com efeito, ele condenou na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei, a fim de que o que a lei diz se cumpra em nós. A fim de que nós agora possamos obedecer à lei de Deus. Assim que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito, no caminho da lei espiritual. Vemos, irmãos, como é bem claro o que Paulo diz aqui. Porque os que se inclinam para a carne, os que se inclinam, o que têm o pendor da carne, que permitem as suas mentes, e os seus pensamentos e os seus corações seguirem este caminho, os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte. O salário da carne, da natureza humana pecaminosa, é a morte. Mas o pendor do Espírito, a inclinação para o Espírito, para permitirmos ou fazermos com que os nossos pensamentos e o nosso coração estejam seguindo os ensinamentos que recebemos de Jesus Cristo com a ajuda do Consolador, do Espírito Santo, a caminho da lei espiritual. Diz assim, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, das coisas espirituais, porque Deus é Espírito. E por isso é que precisamos de adorar Deus em Espírito e em verdade, porque estou a falar aqui de verdade. Porque o pendor da carne, versículo 6, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida eterna. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Este pendor da carne, esta força que nos puxa, nos empurra para o caminho pecaminoso. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. O pendor da carne não pode estar sujeito à lei de Deus. Porquê? Porque está a puxar no pecado. Para as paixões pecaminosas da carne.
Porquanto, versículo 8, ou portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vocês, porém, não estão na carne. Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós, se de facto vocês têm o Espírito de Deus dentro de vós, vocês estão no Espírito. Estão a viver no caminho do Espírito. Têm esta guerra e estão a seguir o caminho do Espírito. Ou o Espírito vos guia, porque talvez ainda não tenham recebido o Espírito Santo de Deus, mas pelo menos está a guiar à vossa volta, ou esteja dentro de vocês já, porque já foram batizados e receberam o Espírito Santo de Deus. Continuando a ler no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de facto, de facto, o Espírito de Deus habita em vós. Vocês estão no Espírito. Vocês estão a viver da maneira do Espírito. Se o Espírito de Deus está dentro de nós, porque o Espírito de Deus é que nos ajuda a obedecer às leis de Deus. E Deus dá o Espírito àqueles que obedecem a Ele. Atos 5, se me lembro corretamente, 5:29. Por isso, Deus dá o Espírito àqueles que obedecem. E quando estamos a obedecer, estamos no Espírito. Ora, aqui está um ponto importante. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se está a falar do Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito, porque Cristo é Deus. Esse tal não é dele. Aqui está a definição do que é um verdadeiro cristão. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. As ações pecaminosas estão mortas e não vamos praticá-las mais. Mas o Espírito é a vida, por causa da justiça. E nós vivemos de acordo com, seguindo a inclinação da vida. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Por isso, se temos o Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo habita ou vive em nós, temos o Espírito a mudar a nossa mente no caminhos da lei espiritual. Esse Espírito, quando nós morrermos, faz com que, no dia de Jesus Cristo, quando Ele vier, nós seremos ressuscitados, como Jesus Cristo foi ressuscitado. É o que diz aqui no versículo 11. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não temos que viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, se viveres de acordo com o Espírito, se viveres no caminho correto do Espírito, mortificares os feitos do corpo. Quer dizer, não praticas mais as ações pecaminosas. Porquê? Porque estás agora a obedecer às leis de Deus. Certamente vivereis, isto é, terás vida eterna. Aqui outra vez a mesma definição de quem é um verdadeiro cristão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquê é que precisamos de viver na verdade e no Espírito? Para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Isto é uma verdade que tive a explicar e temos de ver que devemos ter de acordo com estes princípios do Espírito para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Essa é a verdadeira definição de um cristão. Ambos aqui, ao fim do versículo 9, diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não temos o Espírito de Cristo, se não temos o Espírito de Deus em nós, não somos verdadeiros cristãos.
Queridos irmãos, isto começa na mente. Começa na mente. E estamos aqui a falar de uma natureza espiritual. Não estamos a falar de uma natureza física, da natureza humana. Vejam então comigo também em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Queridos irmãos, precisamos de nos esforçar, de desenvolver, precisamos de fazer a nossa parte. Para quê? Para não cairmos nas ações pecaminosas. Mas precisamos de desenvolver, de nos esforçar, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Continua. Porque Deus é quem efetua em vós o querer, o desejo de querer, como o realizar. É Deus que faz em nós, que nos dá o desejo de querer, assim como a capacidade de o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que nos capacita, que nos dá a capacidade, a capabilidade de querer e realizar. Porque nós queremos seguir o caminho do Espírito Santo, de acordo com a lei de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que nos guia, o qual nós devemos seguir. É o Espírito Santo que nos lidera. É, por exemplo, um mentor, é um treinador, é um coach que nos guia. Não puxa, não nos empurra, não nos força, mas guia. Continuando no versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis e simples, como pombas. É a mesma palavra que se lê em Mateus 10, 16. Simples, como pombas. Isto é, inofensivos, que não magoam as outras pessoas. Por isso, para que vos torneis irrepreensíveis e inofensíveis e simples, que não magoam os outros. Filhos de Deus, inculpáveis, porque não estão a causar problemas, porque não estão a causar coisas que sejam causa de repreensão, porque não estão a causar ofensão, não estão a ofender, e por isso são filhos de Deus. Porquê é que isto é importante? Para virmos a ser filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Perseverando, isto é, retendo, agarrando com força e retendo a palavra da vida. O que é a palavra de vida? É a verdade. É a verdade. É a verdade. Precisamos de adorar Deus na verdade e em espírito. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Precisamos de perseverar, queridos irmãos, na palavra da vida. E a palavra da vida é uma coisa espiritual.
São princípios espirituais que Jesus Cristo nos dá, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra da vida. Ele é o Logos. Ele é que nos deu a palavra de Deus. Queridos irmãos, como seres humanos, é fácil as pessoas focarem-se no físico, em coisas físicas. Algo que possam ver, como por exemplo uma gravura, uma fotografia, um desenho, que por exemplo seja uma gravura de Jesus Cristo, ou coisa assim, ou uma estátua. Porquê? Para ter um melhor relacionamento. É o que as pessoas fazem fisicamente, ou pensam que precisam de fazer. Precisam de um local, de um templo, de um monte, como lemos em João 4, do monte de Gerizim, ou do monte de Jerusalém. As pessoas precisam de coisas físicas, como recitar e repetir palavras. E ter um rosário para fazer repetição de palavras. Mas, queridos irmãos, nós temos que perseverar na palavra da vida. Isto é, nos ensinamentos de Jesus Cristo. E, queridos irmãos, onde é que há um sítio de bons ensinamentos de Jesus Cristo? É no Sermão do Monte. No Sermão do Monte. Queridos irmãos, vocês sabem que é impossível tirar os capítulos de versão do monte, de Mateus 5, 6, 7 e 8, tirar essa secção e pôr isso, codificar isso numa lei. É impossível. Porque o Sermão do Monte é, digamos assim, é direcionado, aponta, fala para o coração e para a mente, e não para coisas físicas como a letra da lei. E por isso é que lemos aqui no Sermão do Monte, vejam aqui no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 17 a 20. O Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e que continua até ao capítulo 7, até ao capítulo 7, 5, 6 e 7, três capítulos. Vê-se aqui no versículo 17 os ensinamentos de Jesus Cristo. Começa aí a falar das bem-aventuranças, mas vou dar a vocês alguns exemplos aqui de ensinamentos de Jesus Cristo. E ele dá assim, digamos assim, põe os ensinamentos dele dentro de um quadro, digamos assim. De um quadro aqui no versículo 17 que diz assim: não penseis que vim revogar a lei. Não pensem que vim para deitar fora a lei. Porque lembrem-se que a lei é espiritual, como lemos em Romanos 7. A lei é espiritual, é santa, é boa, é justa. Ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Para obedecer, para cumprir e para dar a vocês um exemplo para fazerem o mesmo e mostrar que é possível com a ajuda do Espírito Santo. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino de Deus. Isto é, não vai estar no reino de Deus. Aquele, porém, que observar os mandamentos
e os ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus e vai estar no reino de Deus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. E, queridos irmãos, os escribas e fariseus eram muito dedicados à letra da lei, tecnicamente. Tem de fazer isto, fazer aquilo, tecnicamente, muito dedicados. Se não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, no reino de Deus. Jamais entrareis no reino de Deus. Queridos irmãos, Jesus Cristo foi muito claro aqui a dizer que precisamos de obedecer às leis espirituais de Deus. E ele então, digamos assim, deu um quadro inicial aqui, ao início deste Sermão do Monte, depois de falar das bem-aventuranças e de alguns outros princípios, deu um quadro de que precisamos obedecer às leis de Deus, que ele não veio destruir as leis. E depois dá exemplos de como ele amplificou a lei. Exemplos acerca de matar, não matarás, não cometerás adultério, não mentires, não jurares falso. E depois vai acerca de outros princípios de, por exemplo, de como orar, de como jejuar, princípios espirituais, para não terem paixões para contra as riquezas então, e para ter cuidado com os falsos profetas, para terem cuidado não é o que as pessoas dizem, mas cuidado com os frutos, verem os frutos disso. Nos versículos e nos capítulos seguintes, de Mateus 5, 6 e 7, ele descreve princípios espirituais de como obedecer à lei de Deus, que é espiritual, que é santa, que é boa. Queridos irmãos, esses exemplos são exemplos que afetam o coração e a mente. Nós, os seres humanos, como eu disse, tentamos focar no coisa físico, nas coisas físicas, no que vemos, no que fazemos, como oramos, para outras pessoas verem. Jesus Cristo disse, isso não é o que Deus, que é Espírito, quer de você, porque Ele quer que vocês o adorem em Espírito e em verdade. Queridos irmãos, hoje vos dei um entendimento um bocadinho melhor, pelo menos espero que sim, acerca do que significa adorar a Deus em espírito e na verdade. No próximo sermão, quero desenvolver este tema um bocadinho mais à frente. Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam convosco.